E aí, tudo certo? Hoje a gente vai contar a história de uma marca de guitarras que, olha, não só acompanhou a música, mas em vários momentos ajudou a inventar o som que a gente conhece hoje. Uma história que começa bem antes dos nomes gigantes que todo mundo conhece. Pois é, essa frase já diz tudo, né? Antes que os titãs do mercado se tornassem o que são, uma empresa pioneira já estava lá, desenhando o futuro. É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora, vamos nessa. Para entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho dos anos 30. A música estava a todo vapor, as bandas eram enormes, mas existia um problema bem prático que precisava de uma solução. Tenta imaginar a cena. Um guitarrista se esforçando para ser ouvido no meio de um monte de trompetes e trombones. Era impossível. A briga não era por um som diferente, era simplesmente por volume. Foi essa necessidade básica que acabou acendendo o pavio da inovação. E quem foi que atendeu a esse chamado? Bom, foram duas figuras-chave. De um lado, George Beauchamp, o inventor genial, a cabeça por trás dos projetos. Do outro, Adolf Rickenbacker, o cara dos negócios, com a visão e, claro, o dinheiro para fazer a coisa acontecer. Era a dupla perfeita. E aqui tá ela, a invenção que mudou tudo. A primeira guitarra elétrica comercial da história, que ganhou o apelido de frying pan, ou seja, frigideira, por causa do formato dela, né? Feita de alumínio, o segredo não estava na madeira, mas sim no seu captador magnético, uma peça revolucionária que pegava a vibração das cordas e transformava em sinal elétrico. Foi um divisor de águas. E o ritmo era frenético. Eles não pararam por aí, não. Essa linha do tempo mostra bem a velocidade das coisas. A empresa foi fundada em 31, a Frying Pan já apareceu em 32, e em 35 eles já estavam lançando o primeiro modelo de corpo sólido produzido em massa. Eles estavam literalmente décadas à frente de todo mundo. Agora vamos dar um salto de algumas décadas. A Rickenbacker continuou inovando, claro, mas foi lá nos anos 60 que a marca simplesmente explodiu no mundo todo. Ela se tornou a trilha sonora de uma geração inteira. A pergunta parece simples, mas a resposta é, sem exagero, um dos momentos mais marcantes da história da música. O que faz a Rickenbacker pular de uma marca inovadora para um ícone cultural global? Bom, a primeira parte da resposta é essa combinação aqui. John Lennon e sua Rickenbacker 325, super compacta, cheia de estilo. De uma hora para outra, essa guitarra não era só ouvida, ela era vista nos maiores palcos do mundo, na mão de um dos caras mais famosos do planeta. E a segunda parte da resposta talvez tenha tido um impacto sonoro ainda maior. George Harrison e sua Rickenbacker 360 de 12 cordas. Aquele som cristalino, brilhante, cheio, era uma coisa que simplesmente ninguém tinha ouvido no rock até então. Era totalmente novo. E esse som acabou ganhando um nome, jangle. Sabe aquele som que brilha, cheio de agudos, quase como sinos? Era isso. E tem um detalhe. Numa época de rádio AM, aquele timbre mais claro simplesmente cortava a mixagem das músicas. Se destacava de um jeito que as guitarras com som mais grave não conseguiam. Era o som perfeito para a época. Mas a história, claro, não acaba com os Beatles. O som da Rickenbacker foi se espalhando, entrando em vários outros gêneros e décadas, e foi adotado por artistas que viraram lendas por conta própria. O mais interessante é ver como cada modelo desses ficou associado a um artista específico. A 325 é a guitarra do Lennon, a 360 de 12 cordas é do George Harrison. E isso vale para o baixo também, com a série 4000 que definiu o som do Paul McCartney, e, de um jeito totalmente diferente, o som de outras lendas, como Chris Squire da banda Yes. O que ele fez foi incrível. Ele pegou o baixo Rickenbacker e o transformou num instrumento de frente, quase um solista. Aquele som cortante e agudo não ficava escondido lá no fundo, não. Ele guiava as músicas. Virou a alma do rock progressivo. E aí, no outro extremo, a gente tem o Lemmy do Motorhead. Ele usou o mesmo baixo, mas ligou em amplificadores de guitarra no volume máximo e criou um dos sons mais pesados e distorcidos da história do rock. Isso só mostra o quão versátil esse instrumento é. E é claro que não dá para deixar Tom Petty de fora. A carreira inteira dele é praticamente uma declaração de amor ao som jangle da Rickenbacker. Ele provou que aquele timbre dos anos 60 era, na verdade, atemporal. De Lennon a Lemmy e Petty, a identidade sonora estava sempre ali, inconfundível. Então, depois de passar por todos esses artistas e modelos, fica a pergunta, o que, afinal de contas, forma esse som tão único? Qual é o DNA da Rickenbacker?
Na verdade, é uma combinação de fatores. Primeiro, os captadores, que têm essa fama de serem super brilhantes e definidos. Segundo, o design do corpo da guitarra, que ajuda a criar uma ressonância bem particular. E terceiro, a construção artesanal, que dá uma qualidade e uma personalidade que nenhuma produção em massa consegue copiar. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. A Rickenbacker nunca tentou imitar uma Fender ou uma Gibson. Ela sempre fez o seu próprio jogo, focada no seu som, no seu design. Ela não corria atrás de tendências, ela criava as tendências. Da necessidade de mais volume lá nos anos 30, até o som que definiu os anos 60 e que ecoa até hoje, a Rickenbacker deixou uma marca que não se apaga. E isso deixa a gente pensando, no mundo com tanto som, tanta música, qual será a próxima grande inovação? Qual vai ser a próxima frigideira que vai chegar e mudar o jogo todo de novo? A história continua.